Olá, queridos professores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um treinamento dos professores do seminário e do Instituto. Então, juntamente com meus poderosos e queridos colegas, o irmão Artêmio, que é o coordenador de seminário em Porto Alegre, o irmão Sidney Ribeiro, nosso querido coordenador em Santa Maria, e o irmão Gunça, que é coordenador e diretor em Canoas. Então, hoje, nosso microtreinamento, eu queria falar algo interessante com vocês. Isso mesmo. Como você está vendo os seus alunos? Olha que interessante, queridos professores, no microtreinamento, tá? Essa é uma das habilidades que nós vamos aprender hoje. Como tu está vendo o seu aluno? Olha que princípio. Então, nesta habilidade de hoje, nós vamos falar sobre como você vai ver, como Deus vê os seus alunos, seus filhos, tá? Queridos professores, Elder Dale J. Relland ensinou, para servirmos efetivamente ao próximo, devemos vê-los pelos olhos do Pai Celestial. Então, eu quis fazer essa brincadeira com vocês, para quê? Para que nós possamos ver os princípios, ver os alunos como eles são. Então, os profetas vivos, queridos professores, são homens inspirados, tá? E eles estão ensinando, eles querem que nós possamos estudar as palavras deles, a fim de que ver como os jovens estão se saindo hoje, como o Pai Celestial vê eles e como nós podemos ajudar eles. Então, a fim de aumentar esse entendimento, como o Pai Celestial, nosso Deus, vê seus filhos, é muito importante que nós possamos estudar mais as palavras dos profetas. E isso vai ampliar a nossa visão e a gente não vai ter mais esse problema de ver errado, né? Nós queremos ver os jovens como e nossos alunos como nosso Pai eterno vem. Então, nossos queridos colegas vão dar continuidade ao nosso microtreinamento. Olá, professores. Hoje nós temos como habilidade, estudar as mensagens recentes dos profetas para entender como o Pai Celestial vê os jovens. Nós sabemos que uma das coisas muito importantes para podermos ensinar melhor a juventude, nós podemos buscar formas de compreendê-los, né? E uma das maneiras de nós fazermos isso é nós estudarmos as mensagens, dos profetas vivos, buscando aprender com eles como eles enxergam a juventude e as necessidades que eles têm. Isso vai ajudar cada professor a melhorar a sua capacidade de ensinar para atingir as necessidades da classe, né? Então, tem algumas perguntas que às vezes podem ajudar você no momento que você está estudando as mensagens dos profetas nessa busca. Uma delas é o que os profetas e apóstolos estão ensinando sobre a identidade dos jovens. Outra muito boa é o que os líderes da igreja estão pedindo que os jovens façam. E uma outra é o que os profetas e apóstolos estão revelando sobre a esperanças ou os desejos, os sentimentos e as expectativas do Senhor para os jovens. Então, tenha em mente essas perguntas quando você buscar estudar as palavras dos profetas para ajudá-lo a poder saber como pode ensinar mais efetivamente de acordo com as necessidades deles. Os meus colegas estarão ensinando vocês com exemplos e também com práticas de como vocês podem aplicar isso de uma forma mais efetiva. Bom estudo para Olá, queridos todos. professores, tudo bom? Sou eu mais uma vez, irmão Gunça, com meus amigos para esse microtreinamento. Hoje a habilidade que vamos estudar juntos e desenvolvê-la é a habilidade de ver os alunos com os olhos que Deus tem, com os olhos de Deus, como Deus os vê. E para isso, bem, nós precisamos utilizar os discursos das conferências gerais para ter a visão, receber o sentimento e a inspiração de como Deus vê os nossos jovens. Dois exemplos práticos. Por exemplo, um professor do instituto que ele está ele pega o discurso da conferência geral e ele está estudando eles para buscar inspiração, para enxergar os jovens dele como Deus vê. Ou, por exemplo, um professor de seminário que utiliza os discursos da conferência geral e citações dos profetas para enxergar nestas citações a possibilidade de ter uma ajuda diferenciada para um jovem específico, dando a este professor a capacidade de ver e se inspirar em como ajudar aquele indivíduo. É muito interessante, amados professores e professoras, que Deus conhece cada um de nós, seus filhos, e Ele nos ama com um amor perfeito. E por causa deste amor perfeito, ele nos enxerga como nós podemos nos tornar. Estarmos alinhados aos discursos das conferências gerais e neles buscar a inspiração para enxergar nossos jovens com os olhos de Deus nos permitirá ser instrumentos mais eficazes. Não somente nossas aulas se tornarão mais espiritualmente alimentadoras e edificantes, mas as nossas abordagens, os nossos contatos com esses jovens, com os pais e com os líderes, será transformado por causa deste olhar. Que o Senhor abençoe vocês, esta é uma habilidade muito importante. Ela não só melhorará a nossa capacidade de ensinar, mas nos tornará pessoas que têm os olhos de Deus. Que o Senhor os abençoe. Meus amigos agora darão sequência ao microtreinamento e nos vemos no próximo. Muito bem, queridos professores. Agora eu vou falar sobre a prática, tá bom? Como é que você vai fazer essa prática? Você vai chegar na sua sala, você vai olhar para um aluno e você vai pensar celestial sobre este aluno. E pensa o seguinte: o que Deus entende e sabe sobre este aluno? E aí você vai escrever o que vem à sua mente, ao seu coração, sobre o que Deus sabe sobre este aluno. Depois, você vai olhar para outro aluno e vai fazer a mesma pergunta: o que Deus sabe e entende sobre este aluno? E aí você vai escrever. Quando você pensar sobre isso, sua mente, seu coração, ele vai começar a desenvolver um amor maior, porque você sabe que Deus ama aquele jovem. Ok? Para debater, eu queria saber o que vocês aprenderam com essa
essa habilidade. E por que é essencial ver os alunos como Deus vê? Eu queria que vocês pudessem mandar para nós, para o seu coordenador, essas duas perguntas, tá bom? Essas duas respostas. O que você aprendeu com essa habilidade e o que você vê, o que Deus vê. Por que é essencial ver os alunos como Deus vê? E a outra pergunta é, de que maneira pensar constantemente de maneira celestial sobre seus alunos influencia a experiência de aprendizado? Às vezes você vai ter um aluno que é desafiador ali, mas pense celestial sobre ele. Como que a sua atitude com relação a ele vai mudar e como a atitude dele com relação a você vai mudar também, tá bom? Então, se possível, leia aquele discurso do presidente Nelson sobre pense celestial, tá bom? E pratique isso. Só quero prestar meu testemunho sobre isso, de que é importante essa prática, porque é a maneira com que nós vamos ter a capacidade de ver como Deus vê cada aluno. E tenha certeza que vocês vão sentir inspiração para poder ajudar cada vez mais os nossos alunos, tá bom? Que o Senhor possa abençoá-los. Eu tenho um testemunho dessas coisas. Eu sei que Deus vive, que Cristo é o rei desta obra, Ele é o dono desta obra. Nós estamos compartilhando nossos dons para o crescimento do reino de Deus aqui na terra. Cristo vive, Ele é nosso Salvador. Que nós possamos continuar trabalhando, servindo e fazendo o melhor de nós. Em nome de Jesus Cristo, amém.